Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, baseado no nosso amado evangelho, né? Sempre meu desejo de luz e paz para o seu coração, para sua vida. Você já sabe, entra lá no site institutonamastê.com.br, manda a sua pergunta aqui para mim. É a melhor forma da sua pergunta chegar aqui para mim. Pode ficar tranquilo que ela chega, tá bom? Gente, olha que pergunta legal. Fala assim: ô Ricardo, se realmente as pessoas que nos incomodam são professores, como você fala, e elas têm muito a nos ensinar, então a gente não deve, né, afastá-las, porque se você afasta essas pessoas que te incomodam, elas vão deixar, né, de te ensinar e você vai estar fugindo delas. Então, como que funciona isso na realidade, no nosso dia a dia? Então a gente tem que aprender a conviver com elas o tempo todo, não tem? Olha que pergunta interessante. Meus amigos, vamos entender o seguinte: isso aqui é uma escola, tá? Volta nos princípios que a gente nunca é. Isso aqui é uma escola. Numa escola, imagina uma sala de aula. Você tem coleguinhas que você gosta e que você não gosta. Lembra da infância? Adolescência? Tem aqueles que você tem afinidade e alguns que você não tem. Dentro da sua sala de aula, você tem o direito de poder escolher com quem que você tem mais afinidade. Esse livre-arbítrio te cabe. Mas quando você pensa na sua sala como um todo, você vai ser convidado a exercer sua tolerância quando aquele aluno faz uma pergunta que para você é uma coisa boba, né? Quando ele demanda uma atenção do professor que talvez para você não fosse necessário. Então, embora você tenha o direito de ter aqueles com os quais você se afiniza, você se encontra na hora do intervalo, lembra da escola? Como uma sala, cada um tem que aprender a conviver com o outro. É a mesma coisa na Terra. Então nós temos, inclusive pelo próprio livre-arbítrio, o direito de nos afinizarmos, é lógico, com aqueles que são mais caros ao nosso coração, né? Seria irreal achar que a gente, só porque nós somos espiritualizados, que a gente vai buscar pessoas difíceis para ficar perto delas, que elas são professoras. Então, qual que seria a finalidade, então, de poder ter pessoas afins a nós? Desnecessário. Elas não são professoras, né? Eu só vou buscar gente difícil? Não, gente, a gente aprende com as pessoas afins também. A gente aprende também a ter paz. A gente aprende a caminhar em harmonia, a gente aprende a ter momentos de leveza, de bem-estar, mesmo num planeta como o nosso de provas e expiações. E boa parte dessas aprendizagens a gente tem é com pessoas que estão em harmonia conosco, né? Vamos lembrar que até Jesus, veja, Jesus tinha Lázaro, Marta, Maria, seus amigos. Então Jesus também tinha afinidades. Então, definitivamente, não tem nenhum problema nisso. É lógico que quando a gente pensa, abre aspas, nos outros coleguinhas mais difíceis, pelo menos a nossa interpretação, né? Às vezes para eles os difíceis somos nós. Nós somos convidados a exercer uma postura de sabedoria, em que a gente acolhe a aprendizagem de conviver em conjunto, naquilo que se faz necessário, mas a gente entende que também cada um tem o seu tempo e o seu livre-arbítrio, na prática. Você tem um familiar que está na sua casa, que você não vai se divorciar dele, seu pai, sua mãe, não existe ex-pai, ex-mãe, entende? Que te convidam a paciência constante. Se você não tem onde colocá-lo, é você quem cuida, está muito nítido por hora que a vida quer que você vivencie essa experiência de aprendizagem, até pela falta de alternativa de seguir. Agora, vamos imaginar que você tem uma pessoa difícil no seu trabalho, na qual você pode aprender com ela, mas não significa que você tenha que almoçar com ela todos os dias, não significa que você tenha que chamá-la para o aniversário dos seus filhos na sua casa, porque ela é sua professora. Não tem nada disso. Você não tem que ir em direção às pessoas difíceis, mas quando elas vêm em direção a você, você as acolhe, as auxilia, aprende com ela, mas segue. Vamos lembrar que Jesus, ele não vivia indo atrás das pessoas que não gostavam dele. Jesus acolhia todos que vinham até ele, inclusive os hipócritas e fariseus. Mas Jesus não ia atrás deles, você já notou isso? Não é à toa que ele falava, não jogueis pérolas aos porcos. Olha como isso é profundo. Entende, gente? Então nós temos que estar num ambiente de receptividade espiritual e existencial para acolher a todos que vêm, até nós. Inclusive aqueles que a gente tem dificuldade de se relacionar, aprendendo com eles. Não é isso? Mas a gente tem todo o direito de procurar as afinidades, todo o direito de procurar a nossa paz, de passarmos o nosso tempo com aqueles que nós temos, né, uma retroalimentação constante, vibrando por aqueles irmãos que por algum motivo a gente tem alguma dificuldade. Do mesmo jeito que outros seres mais evoluídos fazem conosco. A lógica é a mesma, não é? Eu e você podemos nos achar mais evoluídos do que alguns na Terra, mas você pode ter certeza que tem seres muito mais evoluídos do que eu e você, né? No mundo espiritual superior nem se fala.
E a mesma coisa, eles vêm até nós, nos ajudam. Mas eles esperam que a gente faça o esforço de ir até eles. Enquanto isso, eles também estão entre eles. Eles passam um tempo nos umbrais, auxiliando, né, todos a evoluírem, mas entendem o livre-arbítrio de cada um. Tá bom? Não sei se ficou claro para você, espero que eu tenha me feito entender, porque essa é uma questão realmente muito importante e tem muitas possibilidades. O tempo da pílula é muito curto, né? Para a gente falar de questões tão profundas. Mas que Deus te abençoe e proteja. Beijo grande, fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve.